Alô, quinta-feira, aquele abraço, bom dia! Estamos ligados aí no Tomazão TV, então, um caminhão de informação para você, principalmente do lado azulino que está no mercado e faz a maior contratação da sua história. Uma senhora contratação, um jogador de primeira linha, argentino, volante meia, que deve estar chegando até amanhã a Belém. Pois é, estamos falando do Leonel Pico. Vamos já falar sobre isso, de outras duas contratações confirmadas ontem, e o Remo continua mais forte do que nunca para encorpar o elenco visando a temporada 2026. O Paysandu fez um raio-x com seu executivo ontem, falando do trabalho que está sendo realizado com os jogadores da base, fazendo o rodízio, mas ainda no mercado tentando encorpar também o seu elenco para o início dessa temporada 2026. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, que é muito importante para a gente poder fortalecer o conteúdo e o YouTube divulgar cada vez mais o nosso canal. E aí eu vou ficar muito feliz, porque chegando aos 50 mil, vou fazer aquele super sorteio para você. 4 smartphones, uma camisa oficial do Remo, uma camisa oficial do Paysandu, com a colaboração e o apoio do Globo Esporte Magazine e do Laboratório Amaral Costa. Quer mais? Então é só chegar, deixar um like aí e vamos em frente. Bom, começar com o Paysandu. Ontem o executivo, o Marcelo Santana, aliás, fazendo até uma parte, hoje à noite, 19 horas, nesta quinta-feira, lá no auditório Albano Franco da FIEPA, ali na Quintino, vai ser realizado o coquetel de lançamento da 34ª edição do Troféu Camisa 13. E lá estarão o Marcelo Santana pelo Paysandu, que é o executivo, e o Cadu Furtado, gerente de futebol do Clube do Remo. Uma mesa redonda, um bate-papo com os jornalistas convidados. Aqui meu abraço ao Zé Filho, mais uma vez, uma promoção da RBA. Estaremos lá prestigiando com certeza. E o Marcelo Santana ontem deu coletiva. O Paysandu vem treinando, fez pré-temporada, contratou alguns jogadores. O último, o zagueiro Quintana, que foi repatriado, ainda não tem condições de estar jogando em condições normais, né? Vai ter que melhorar o seu condicionamento físico, talvez no segundo ou terceiro jogo do Campeonato Paraense, para poder estar como titular. Até porque acho que ele vai dar um upgrade excepcional à zaga bicolor, não sei se com o Castro, com o Lucão, não sei se o Castro vai para a volância. Eu sei que o Paysandu ganha com o Quintana e ainda busca o lateral esquerdo. Aliás, para falar nisso, né, com relação a esse trabalho feito pela base, a valorização da base, o Marcelo Santana ontem deu uma entrevista coletiva, fez mais ou menos um raio-x, em 1 minuto e pouco a gente conseguiu pescar esse raio-x feito pelo executivo de futebol do Paysandu aqui para o Tomazão TV. Está na tela. Nós temos uma dificuldade de investimento na formação, uma dificuldade de infraestrutura. Então a gente utilizou esse primeiro momento para trazê-los para mais perto, para explicar para o Sub-20 como o futebol profissional pretende ajudá-los também nessa transição. E o futebol profissional especificamente, a gente teve a chegada dos nossos primeiros jogadores, foi um período de reconstrução do clube. Desculpa até essa resposta mais longa, Totti, e aos colegas de imprensa também, mas a gente conseguiu, através da diretoria e da presidência, com o Márcio Tuma e com o Diego, já uma organização administrativa muito maior. A gente conseguiu fazer o pagamento da CLT do mês de dezembro, ainda antes do Réveillon. A gente já fez o pagamento da imagem antes da primeira quinzena de janeiro concluir. A gente fez a renegociação ou a finalização dos contratos de 28 atletas do futebol profissional, a contratação de outros 10 jogadores, mudança na comissão técnica. Em todas as funções de comissão técnica do Paysandu a gente teve ajustes. Treinador, auxiliar, preparador físico, análise de desempenho, departamento médico, fisioterapia, fisiologia. Então a gente conseguiu modificar os processos, iniciar
uma nova tentativa de criar protocolos bem estabelecidos entre os departamentos para que a gente chegue mais forte nessa temporada de 2025. Aí o executivo Marcelo Santana faz um trabalho excepcional ao lado de toda a diretoria, do Maia, do presidente o Márcio Tuma, do Diogo Moura, do Serene. Só lembrando que o Paysandu, os ingressos continuam à venda, hoje já diminui o percentual de desconto, mas ainda está valendo a pena. Domingo, 5 da tarde, na Curuzu. Gabriel Mesquita, Edilson, Lucão, Castro, Cauã Dias, Caio Melo, o Henrico e o Marcinho. No ataque, Danilo Peu, Cleiton Pego e Ítalo Carvalho? Pode ser. Vamos aguardar. Esse é o time do Júnior Rocha, que pode começar o Parazão. Passemos para o lado azulino, porque está agitado o mercado. O Remo ontem confirmou, no final da manhã, a maior transação da história do futebol do Clube do Remo, talvez até do futebol paraense, em números, né? Não tenho assim a certeza, mas passa de 2 milhões de euros. Isso vão ser pagos em parcelas ao Platense, que é o Leonel Pico. Mas já vou falar sobre ele, até porque é o seguinte, confirmado já, tá? O Fábio Matheus, que a gente falou há tanto tempo, há 2 semanas vinhas falando, com a saída do Zé Wellison da rota, porque ele não conseguiu fazer o acerto da sua saída com o Fortaleza, porque ele tem dinheiro a receber e o Fortaleza não conseguiu fazer esse acerto, ele vai continuar no Fortaleza. E o Fábio Matheus está aí, jogador de 22 anos, que ano passado jogou pelo Novo Horizontino, fez uma ótima temporada, 39 jogos, fez gol, deu assistência, é uma revelação do Sport do Recife, não seria aproveitado no Sport e o Remo foi lá e conseguiu um empréstimo de jogador, também pagando parcelado, tudo acertado com o Sport. Lateral esquerdo que a gente falou ontem, o Brian Cufré, pois é, que estava atuando no Central Córdoba, também acertou na tarde de ontem o seu contrato com o Remo e já vai se apresentar nos próximos dias, jogador de 29 anos, lateral esquerdo, que o Remo, até porque o Jorge talvez não continue no Baianão, deva sair, e aí o Remo precisava trazer um cara mais cascudo, e o Brian Cufré, 38 jogos ele fez na temporada pelo Central Córdoba, já passou pelo Vélez, jogou no futebol da Espanha lá no Mallorca, esteve nos Estados Unidos também, então é mais um que chega para defender o Leão. E a maior contratação, que é essa aí, o Leonel, não é Lionel, é Leonel Pico, 27 anos, jogador que pertencia à Platense, inclusive nos sites já o colocam como jogador do Remo. 2026, Leonel Pico é do Remo, ele foi revelado pela Platense, né? Um jogador de 27 anos, fez 34 jogos no ano passado e 1 gol, ele é volante e meia, ele joga nessas duas funções, e é um jogador que saltou aos olhos aí da galera azulina, porque sem dúvida passa a ser a maior contratação. Vem o Pikachu, que sem dúvida alguma já justificou, já fazendo o seu primeiro gol, mostrando que está muito afim de jogar, e o Leonel Pico deve estar chegando aí nas próximas horas para desembarcar em Belém e se apresentar ao seu novo clube. O Remo comprou o passe do argentino e por isso ele chega com essa pompa toda, super contratação do Remo para a temporada 2026. Quem está animadão? O Eduardo Melo. Entrou domingo na Supercopa, lá na decisão, fez uma assistência no meio do caminho lá para o Pikachu, fez um golaço, o gol que deu a vitória e a conquista do título, e está animado, esperando esse momento importante das oportunidades que o técnico já disse que vai dar para todo mundo, e ele quer corresponder em campo. Está aí o Eduardo Melo falando aqui no Tomazão TV. Então, pelo que o professor fala, né, ele vai dar oportunidade para todo mundo, né? Eu acho bom, né, ter um elenco assim grande nesse ano, porque são muitas competições, né? Nem todo mundo que começa é todo mundo que termina, né? Então é bom para ter rodagem,
para ter descanso, para os atletas que terem mais sequência, né? São 3 ou 4 competições que vai ter esse ano, não sei bem ainda. Mas eu acho que seria importante aumentar um pouco o elenco, né? Até por causa de ter uma lesão ou algo parecido, né? Claro que não seria bom, mas tem que sempre pensar em tudo isso. Depois desse jogo de sábado, vem Série A, volta Paraense, Série A, Paraense, depois vem uma Copa Norte por aí. Enfim, começa uma sequência pesada para vocês. Como é que está essa expectativa para, enfim, a temporada começar de vez? Então, o professor Osório, ele não dá muito spoiler, né, de quem começa jogando. Até esse último jogo que teve, a gente não sabia quem ia começar jogando, de titular, quem ia entrar no decorrer do jogo. Teve também a questão dos jogadores que não estavam inscritos, né? Então, a expectativa são as melhores. Sempre pensar em ter a oportunidade, né? Seria bom começar jogando também, ser titular para mostrar mais o trabalho, né? E que a gente possa ter um ótimo ano, né? Começar com o pé direito, com a nossa torcida apoiando a gente, né? Que seria muito importante, né? E é muito bom ver aquele estádio lotado. Aí o Eduardo Melo, que ganhou força, né? Tava meio que em baixa no elenco azulino, mas com a boa atuação na entrada no lugar do João Pedro, fica aí como uma ótima opção para o ataque do Clube do Remo, até porque o Rafael Monte, o argentino, já está treinando, ainda não está em condições, não vai estrear. A gente ainda não sabe qual é esse time que o Osório vai mandar sábado para o jogo contra a equipe do Bragantino. Remo e Bragantino abrindo o Parazão 2025, só para fechar, com Cametá e Castanhal no domingo, Paysandu e São Raimundo, Águia e Marabá contra o Santa Rosa. Aí tem na terça-feira São Francisco e Capitão Poço, e a Tuna estreia na quarta-feira à tarde contra o Amazônia, jogando lá em Belterra, no Dedecão. São os 2 jogos da terça e da quarta. Portanto, tudo pronto. Ingressos à venda para sábado, 60 arquibancada, 120 a cadeira, e no domingo os ingressos à venda, mas com preços promocionais, com descontos até amanhã. Depois acaba o desconto só para o sócio torcedor, que fica para 15% para quem comprar até o dia do jogo. Beleza? Notícias boas. E o Leão se preparando para a estreia do Parazão e principalmente para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é a cereja do bolo de 2026. Tamo juntos? Aquele abraço, uma ótima quinta para todo mundo.